Bom, vamos lá. Parei aqui um pouquinho, porque a Andréia chegou aqui. E vamos tentar dar sequência agora na terceira linha. No vídeo anterior, nós fizemos então o que? No vídeo anterior, que eu falo na parte 1 desse vídeo, fizemos o registro da entrada, ou seja, da produção que nós tivemos naquele mês. Agora nós vamos registrar as saídas. Então a saída a gente vai anotar aqui na linha onde tem OS, quantidade vendida, né? Anotar aqui, pegar lá naquele quadro da receita, pode ser para o quadro 1, beleza. Eu ainda não preencho o custo unitário aqui, com base naquele quadro. Eu vou pegar esse custo unitário aqui, olha. Eu vou pegar esse custo unitário do que eu encontrei aqui. Porque pode ser que eu tenha um custo unitário médio diferente do meu custo de produção. Então, olha, esse valor unitário aqui da saída, eu busco desse quadro aqui. Aí eu pego quantidade que eu estou vendendo vezes esse custo unitário, encontro então o valor que vai ser retirado do meu estoque. Tá? Agora vocês têm que observar que é retirado. Bom, para eu dar sequência e pular para essa série de colunas, eu vou ter que pegar o que? Olha, vou pegar o saldo que eu tiver aqui, menos essa quantidade que eu vendi aqui, ele vai ser transportado para esse local aqui. Então, ó, saldo menos venda igual ao meu saldo atual. Da mesma maneira, eu vou fazer com o valor do meu estoque. Eu vou pegar este valor, que é o que eu tenho no estoque, menos o valor da minha venda, e aí eu transporto para cá. Para eu encontrar o custo unitário médio, eu vou pegar este, dividir por este e vou colocar aqui. Essa é a regra que a gente tem que seguir para esse preenchimento de quadro, tá? O chatinho dele é justamente isso. É que em alguns momentos você busca o custo unitário lá no seu quadro de produção. Em outros momentos você tem que buscar o resultado que foi encontrado aqui. Tá? Vamos partir para o próximo mês. No mês de agosto, o saldo inicial, eu simplesmente vou transcrever esses valores que estiverem aqui nessa sequência e vou replicá-los aqui. Ele é o meu saldo inicial do próximo mês. É só lembrar aquela regra. Saldo final de um mês é o saldo inicial do próximo mês. Tá? Tranquilo. Aí eu vou lá no meu quadro de produção e vou registrar as nossas entradas. Quantidade que eu produzi, eu anoto aqui. Aí lá eu pego o meu custo unitário também que eu encontrei, que vai ser um custo unitário diferente, diferente do mês anterior, em função dos meus custos fixos se manterem constantes e da minha produção sofrer uma variação. Então, é uma brincadeira que eu costumo fazer o seguinte: o custo fixo ele varia em função da quantidade que eu produzi. O custo variável, ele não varia por unidade produzida. Então, quando produzimos mais, os custos fixos são diluídos na minha quantidade produzida. Produzimos menos, nós então carregamos mais valor para cada unidade de produto. Então, beleza. Registramos a entrada, né? Então aqui eu já expliquei. Vai pegar este valor, aqui é o saldo inicial, nós vamos pegar a entrada, mais o saldo inicial, vai dar aqui. Valor da entrada, mais o valor que nós tínhamos no saldo inicial, vamos colocar aqui. Este dividido por este, nós vamos ter o valor do custo médio unitário. Esse custo médio unitário, a gente já pode transportar ele aqui para o valor
das saídas, para o valor médio unitário das saídas. Vamos pegar então quantidade vendida vezes esse valor que não veio lá do quadro da produção, ele veio daqui, tá? Então, ó, quantidade vendida vezes esse custo médio, nós temos o valor que vai ser baixado do nosso estoque. Para a gente preencher essa sequência aqui, nós vamos ter: eu tinha tantas unidades, vendi tantas, então ó, unidade de saldo menos a minha saída, eu vou estar colocando o valor aqui. Eu tinha um determinado valor em estoque, menos o valor da minha saída, eu vou ter um valor aqui. Para eu encontrar o meu custo médio novo, eu vou pegar este valor, que é o meu resultante, dividido pela minha quantidade que sobrou em estoque, eu vou encontrar então um novo custo médio, tá? Beleza. Seguindo essa receitazinha de bolo, essa regrinha, a gente não tem problema. O seu quadro do custo médio vai ser sempre tranquilo de fazer. Bom, já que nós estamos falando desse camarada, vamos continuar aqui. Esse saldo final que me aparenta aqui, eu repito nessa próxima linha. Igual, sem tirar nem colocar, tá? Então, beleza. Vou lá no quadro de produção, vejo quanto eu produzi, quanto em unidade, coloco aqui. Pego o meu custo unitário, aquele com 6 casas, e coloco aqui. Este vezes este vai me dar esse resultado. Vamos ver então como é que ficou o nosso estoque com essa nova entrada de produtos. Saldo que tinha aqui, mais a quantidade que eu produzi, eu vou ter um determinado valor aqui. Eu tinha o meu saldo de produtos aqui em valor, mais o meu saldo de entrada, eu vou ter então o meu saldo final aqui. Para eu encontrar o novo custo médio, eu vou pegar este saldo, dividir por essa quantidade e vou encontrar um custo unitário aqui. Esse custo unitário, então, ele pode ser transportado direto para aqui. Tá? Vou pegar a quantidade que eu vendi, que está lá no quadro 1, multiplicar por esse custo unitário, vou encontrar um determinado valor aqui. Para eu vir para essa outra sequência, eu vou pegar o saldo que eu tinha, menos a quantidade que eu vendi, vou encontrar um valor que eu vou colocar aqui. Saldo em moeda que eu tinha, menos o valor em moeda que eu vendi, vou colocar ele aqui. Este dividido por este, eu tenho esse resultado aqui. Esse quadro, então, é um dos quadros mais enjoadinhos que a gente tem nesse exercício. É enjoado porque isso aqui você tem que entender. Não adianta. E cada empresa adota um padrão diferente. Se for um processamento eletrônico, você como analista, você vai ter que explicar para o programa ou para o camarada que estiver alimentando o programa como é que ele vai fazer esse cálculo. E ele tem que fazer da maneira correta. Tá? Feito isso, fez uma vez, acabou. Ensinou o caminho das pedras, acabou o problema. O próximo quadro nosso é o quadro do CPV, custo do produto vendido. Ou, como diriam alguns puristas, nossa despesa com o produto vendido. Porque já saiu da parte de produção e ele vai ser usado na obtenção do resultado. Esse camarada, ele é uma simples transcrição do quadro, de alguns pontos do quadro anterior. Olha, os meses estão aqui, o CPV é o seu valor de saída, ou seja, é sempre o seu valor total de saída de cada mês. Então, se a gente, aqui como a gente só tem uma operação, ele é simples de ser obtido. Mas se a gente estiver numa empresa onde as operações são sequenciais, ele vai ser a soma dos valores totais das saídas. Esse valor, então, você transcreve para cá. Mês de julho, mês de julho. Mês de agosto, a mesma coisa. Você vai pegar o total da sua saída, né, que está aqui, e vai transcrever para cá. E o mês de setembro, a mesma coisa. Você vai pegar aqui. Aqui você pega e totaliza. Esse quadro é mamão com açúcar. Né? Não tem problema, ele vai ser tranquilíssimo.
Próximo quadro nosso, despesas administrativas mensais. Bom, isso aqui é basicamente o seguinte: você vai pegar daquele segundo quadro, que são os quadros terceiro quadro, que são os quadros das despesas, e vai trazer para cá. Então, o primeiro ponto é o aluguel. O segundo ponto são os salários. Lembrando que se na informação está lá 100 encargos, você tem que colocar os encargos para poder chegar nesse valor aqui. Empresa optante pelo simples, 1,34, que é o fator de multiplicação. Depois nós temos energia, água e telefone da área administrativa. Depois nós temos os honorários contábeis. Vocês têm que lembrar de aumentar esse honorário, porque o contador merece uma remuneração boa, né? Depois nós temos o Prolabore. Bom, Prolabore. Cada um de vocês vai ter uma quantidade de sócios e cada um de vocês vai ter um valor de Prolabore por sócio. Então é só não se esquecer de fazer essa multiplicação. Encargos de Prolabore. Olha, isso é uma pegadinha. Empresas optantes pelo Simples Nacional não tem, desde que ela esteja inserida em alguns anexos, ela não tem a despesa com a contribuição previdenciária patronal, né? Então, se ela for principalmente anexos 1, 2 e 3, ela não vai ter despesa com INSS. E no Prolabore não tem férias, não tem 13º, não tem FGTS, só tem então a contribuição previdenciária oficial. Só que a nossa empresa é optante pelo Simples, então não há que se falar em outras despesas que não somente o resultado do Prolabore por sócio vezes a quantidade de sócio. Vamos puxar o total. Por que não precisa fazer um quadro para cada mês? Porque esses valores eles são basicamente fixos. Pode variar uma vez ou outra, mas aqui no nosso caso é um exercício. Então a gente não precisa fazer esse detalhamento mês a mês. Nós vamos considerá-los uniformemente formados ao longo do ano. Tá? Então o mesmo valor da despesa administrativa que a gente tiver no mês de julho vai ser do mês de agosto, vai ser do mês de setembro. Bom, continuando. Próximo quadro são as nossas despesas comerciais fixas. Olha, nós temos a despesa comercial, aqui eu separo a fixa da variável justamente para poder não embolar com vocês. Fixa é aquilo que vai ocorrer independente de vender ou não. Então aqui nós temos o primeiro item, salário. O segundo item, a publicidade, né? Conforme eu brinquei com vocês, o Etienne está querendo garantir essa eleição dele, ou garantir vamos dizer, a colocação dos broches da empresa dele no mercado, e ele investiu muito em publicidade. Não pode ter caixa 2, viu, seu Etienne? Então, lembrando, meu filho, o que pagar aqui é o que pagar mesmo. Bom, esses são os itens que nós temos fixos na nossa despesa comercial. Nós vamos então encontrar o total. Beleza, esses dois quadros aqui é brincadeira, eles são brincadeira, né? Outra coisa, gente, em alguns pontos eu dou uma escorregada na concordância, né, nominal. É porque eu estou trabalhando com vocês de maneira informal. Então eu não estou preocupando em seguir roteiro, não estou preocupando em ler nada. Né? Então, até o pigarro faz parte da informalidade. Eu não estou com essa preocupação. Minha preocupação é conseguir explicar isso para vocês. Vamos lá para o quadro da nossa despesa comercial variável. Ele é gostoso de mexer. Bom, primeiro item que a gente tem é frete. Olha, o frete. Ah, Fernando, como é que nós vamos calcular esse frete? Olha, lá na página 2, eu dei uma informação para vocês. Vamos relembrar como é que é? Deixa eu dar uma relembrada aqui. A empresa paga, no caso da empresa do Etienne, R$ 5,50 de frete por cada caixa de 50 unidades do produto. Então, no caso da empresa do Etienne, esse 50 é chave. Para quê? Para calcular a nossa caixa, a caixinha maior, que vão a 50 unidades. Então,
é com ela, com esses 50 que eu vou determinar quantas caixas eu vou utilizar, e é com esses 50 que eu vou determinar quanto que eu vou gastar de frete e quanto que eu vou gastar de seguro. Beleza? Então nós vamos pegar a quantidade vendida, dividir por 50 e nós vamos multiplicar pelo valor unitário do frete. Vamos encontrar ele aqui. Próximo item são seguros. Mesma coisa. Eu vou pegar a minha quantidade vendida, dividir por 50 e multiplicar para o seguro, pelo valor do seguro de cada mês. Então, olha, o valor do seguro unitário e do frete unitário eles são iguais para todos os meses, mas as quantidades vendidas não. Então, ó, de julho, quantidade vendida de julho dividido por 50 vezes o preço unitário do frete. Quantidade vendida de agosto dividido, falei vezes, é dividido por 50 vezes o preço unitário do frete. Quantidade vendida em setembro dividido por 50 vezes o preço unitário do frete. O mesmo vai ser feito para o seguro. Comissão sobre venda. Bom, comissão é bom, né? Então, como que nós vamos encontrar essa comissão? Lá no quadro 1, nós encontramos as nossas receitas. E nós vamos pegar essa receita, mês a mês, e multiplicar pelo percentual de comissão que foi determinado para cada um de vocês. Lembrando, aqui no caso do Etienne, é de 5%. Vocês vão ter variações. Pode ser que alguém coincida com esse 5% dele. Então, nossas comissões, elas são variáveis. Tá? Onde que está essa meleca aqui? Aqui, ó, comissões sobre venda. Então nós vamos pegar a receita do mês de julho vezes o percentual, receita do mês de agosto vezes o percentual, receita do mês de setembro vezes o nosso percentual. Bom, imposto. Nós vamos aproveitar que você está com o quadro 1 pertinho aí e vamos multiplicar a receita que você teve pelo percentual de imposto. Porque imposto em empresas optantes pelo Simples, ele é obtido diretamente sobre a sua receita. Tá? Então, ó, quadro 1 também você vai pegar a sua receita de julho vezes percentual de imposto. Receita de agosto vezes percentual de imposto. Receita de setembro vezes o percentual de imposto. Aí, então, você vai fazer um subtotal aqui. Ou seja, você vai pegar todas essas despesas que você calculou aqui e vai puxar um total dela. Isso aí vai fechar um subtotal somente das despesas variáveis. Você ainda tem que pegar suas despesas fixas que foram calculadas aqui, comerciais. Elas vão ser iguais para todos os 3 meses. Então, o valor que você encontrar aqui nesse quadro, que é o quadro 8, o total do quadro 8, vai ser transcrito para essa linha aqui, repetindo os meses. Aqui é só fazer subtotal mais despesa comercial fixa igual ao total da nossa despesa comercial para os 3. Beleza? Então, com isso, a gente fecha até o quadro 9. O quadro 10, eu vou deixar para a gente fazer... Não, aliás, vamos fazer ele agora, porque ele é um quadro muito difícil, né? E muito difícil é sacanagem, né, gente? Ele é um quadro simples e ele vai ser feito de uma maneira bem tranquila. É um quadro que, apesar de ser simples, é importante demais para o empresário, porque ele vai mostrar como que a empresa está se comportando com relação à sua produção. O quadro da margem bruta, ele faz uma análise do nosso CPV em função da nossa receita. Então, quando a margem bruta ela sofre variação, se as suas condições tiverem sido mantidas, o valor de venda, o custo de matéria-prima, você tem que analisar porque alguma coisa aconteceu na sua produção, que encareceu o seu custo de produção. E aí você tem como fazer esse controle. Esse quadro, ele é simples também. Você vai pegar a receita, que está lá no quadro 1, julho, agosto e setembro. O CPV, que foi lá no quadro logo depois do estoque, né? Aquele quadrozinho safadinho, pequenininho, pega ele aqui e coloca aqui.
Como que eu encontro a margem? Aqui é margem em moeda. Vocês estão vendo aqui um cifrão, né? Eu vou afastar um pouquinho, porque senão eu não apareço para vocês. Então, cifrão. Receita menos CPV igual minha margem. Receita menos CPV igual minha margem. E aí vou. Para encontrar margem em percentual, por que encontrar em moeda? Em moeda, se houver uma variação de quantidade de venda, ela vai variar, vai me deixar doidinho sem referencial. Então, sempre que eu puder, eu tenho que transformar para um número que me represente alguma coisa. Então, eu tenho que fazer esse camarada virar percentual, para eu saber se o meu custo está estável ou não. Então, eu vou pegar essa margem que eu encontrei aqui, dividir pela minha receita e multiplicar por 100. Como é que chama aquilo? Tem uma regra de 3 simples. Então, ó, margem bruta dividido pela minha receita vezes 100. E aí eu vou colocar aqui quantidade de casas, pode ser 2, não tem problema. Nós não precisamos ficar com aquele preciosismo de 6 casas. Tá? Aqui é para mostrar a variação. Então, 2 casas já é mais do que suficiente. Bom, vamos dar uma parada aqui. E no próximo vídeo a gente vai falar do fluxo de caixa, né, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem na empresa. E quando a gente fala mais importante, é papo, tá, gente? Porque tudo é importante. Então você não consegue pontuar, esse aqui é mais importante que o outro. Não. Tudo é um somatório. Você não pode segregar um determinado item. O fluxo de caixa vai ser importante para o planejamento financeiro de vocês. Mas é importante também você saber o resultado. Caixa é diferente de resultado. Resultado a gente fala em lucro. Muitas das vezes você pode ter um resultado financeiro satisfatório, mas tendo um lucro não muito bom. Então você tem que estar com um atrelado ao outro. Então essa de que o fluxo de caixa é o mais importante dentro da empresa, é quando você olha a parte monetária. Mas quando você olha a parte de ganho, a parte de valorização, é a DRE que vai estar te mostrando. Tá? Uma pausazinha de 5 minutos para eu fazer uma recomposição, né, de fumaça. E daqui a pouco a gente volta para poder tentar fechar essa nossa brincadeira, para poder estar facilitando a vida de vocês na resolução desses exercícios. Daqui a pouco eu estou de volta.